Boa noite a todos. Com grande satisfação que mais uma vez nós estamos reunidos aqui para uma noite de estudo, uma noite de esclarecimento, uma noite de fortalecimento. Como todos, alguns já são, que vêm sempre na casa, sabem dos nossos trabalhos, mas é importante sempre a gente tornar a falar sobre os nossos trabalhos, né? Toda segunda, terça e quinta-feira, a partir das 8h15, são esses nossos trabalhos, né? Quem quiser passar pelo plantão, chegando aqui umas 7h30, ainda dá tempo de poder assistir a palestra, né? Às quartas-feiras, o nosso trabalho é de tarde, com início às 2h. Mas as pessoas também podem chegar um pouco antes para passar pelo plantão, quem tiver necessidade. Todo segundo sábado de cada mês, nós distribuímos 60 cestas básicas para as pessoas, famílias necessitadas. Quem quiser colaborar, não necessariamente com uma cesta básica, mas os ingredientes numa cesta básica, isso é muito importante. Pode se juntar com os amigos, no serviço, isso vai ser bem aceito aqui para nós. E de 15 em 15 dias, nos sábados, nós saímos aí pelas ruas, os viadutos, fazendo distribuição de suco, de café, de chá, de um lanche para as pessoas necessitadas. Os cursos nossos já acabaram, né? E só agora para o ano. Então, quem quiser saber alguma informação, conversa com a Sandra, ela dá informação melhor para o ano que vem. Agora nós vamos nos aquietando, nos tranquilizando. Deixando essa correria do dia a dia, essa correria tradicional de fim de ano. Vamos sentindo a calma do ambiente, o abraço fraterno dos amigos da espiritualidade, que desde cedo prepararam esse ambiente para nos receber. Nesse envolvimento grande, vamos sentindo o abraço forte de Jesus, nosso amado Mestre, aquele que nos fortalece, aquele que nos guia, aquele que nos dá o conforto espiritual para podermos galgar os nossos dias. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que possamos ser receptivos a todas as emanações que vêm do alto e que possamos absorver o máximo possível de tudo isso que for explanado nesta noite. Que o bom Jesus, que o Pai, Deus Todo-Poderoso, esteja sempre conosco. Que assim seja, em nome de Jesus. A nossa palestra vai ser com o Luiz Henrique, que vai ser Velhas Recordações, Velhas Doenças, do livro Renovando Atitudes. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma quinta, para trocarmos experiências, conhecimentos, porque a pessoa que está aqui, ela não é a dona da verdade, né? Nós somos tão cristãos quanto todos que estão aí. Estamos aqui aprendendo, estamos lutando no nosso dia a dia. E muitas vezes os temas são para nós mesmos, né? Nós que estamos falando aqui, estamos mais próximos, então serve para todos nós. E na verdade são reflexões que nós fazemos aqui a respeito desses comentários da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e são sempre reflexões e temas muito apropriados para o nosso dia a dia, cada instante de nossas vidas.
e nós vamos ver que toda semana é sempre um aprendizado novo. É sempre uma lição que nos é passada e que vai nos ajudar a conviver com nossos irmãos, a convivermos conosco mesmo. Enfim, vai dar resposta para muitas das nossas indagações que nós temos, para muitas dúvidas, porque todos nós, antes de chegarmos ao centro espírita, nós sempre, muitas vezes, naquela correria do nosso dia a dia, a gente nem se dava conta, né? Da nossa vida, do porquê estamos aqui, nós íamos vivendo automaticamente. Até que chega aquele momento em que a dor nos visita, ou chega aquele momento em que sentimos um vazio, em que não vemos um sentido para a vida, e aí começamos a nos questionar. Começamos com uma série, né, de dúvidas sobre o nosso objetivo aqui na Terra. E aí, quando conhecemos a doutrina espírita, quando adentramos um centro, nós conseguimos enxergar, né? É como se fosse tirado um véu e a gente conseguisse enxergar melhor o nosso caminho. Nós já sabemos do porquê estamos aqui, qual é o nosso objetivo. Podemos não saber ainda muito bem, né? Enfim, o que nós fomos, né? O que seremos, mas a gente sabe do hoje, né? Nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia. E, de certa forma, nós olhando como as nossas tendências, a nossa maneira de ser, a gente vai perceber que não foi muito diferente de outras vidas, né? E se nós queremos saber do nosso futuro, vamos começar a partir de agora, a mudar o nosso presente. Por quê? Nós vamos colher aquilo que nós plantarmos agora, né? Então, se nós todos desejamos ser felizes, desejamos ir para o mundo maior, para o mundo melhor, desejamos sermos saudáveis, estarmos bem com o nosso irmão, conviver harmoniosamente com todos, vamos desde já nos modificarmos, né? Vamos desde já praticarmos o bem, praticarmos tudo aquilo que o Cristo já veio nos dizer há tantos anos. E nós sabemos que no decorrer desses séculos todos, muita coisa que ele disse foi deturpada, muita coisa foi esquecida, foi deixada de lado, as pessoas foram vivendo, né, de aparências, foram se preocupando muito mais com os templos, com as construções, com o aspecto externo, e deixaram de lado a essência, deixaram de lado o ensinamento. E é por isso que vem a terceira revelação, né, que vem a doutrina espírita realmente nos consolar, nos informar, nos esclarecer. Para quê? Para que nós realmente possamos nos modificar. Se Jesus, quando veio, falou através de parábolas e vários ensinamentos que muitas vezes as pessoas não puderam compreender, as pessoas deturparam muita coisa, e as pessoas se perderam aí ao longo do caminho, vem agora a doutrina espírita, vem os espíritos também nos mostrarem a importância das nossas ações, a responsabilidade da nossa reencarnação. Eles veem, né, quantos livros a gente não tem, quantos romances espíritas que muitos gostam de ler, né? Muitos dramas aí que a gente vê, de várias histórias, de tristezas, né? De perseguições, de crimes, de tragédias, que foram se desenrolando aí através de séculos, né? E que envolviam alguns espíritos ali. E a gente vê todo esse drama e a gente às vezes se esquece que nós também temos a nossa trajetória, né? Nós também temos aqueles parentes difíceis, nós também temos aquele colega difícil do trabalho, né? Também nós temos as nossas histórias, só que muitas elas não estão ainda nos livros, né? E aí como é que a gente vai conseguir modificar tudo isso? Como é que a gente vai conseguir conviver bem com o nosso irmão, com o nosso parente, o nosso colega de trabalho, aquele nosso amigo difícil? É realmente colocando em prática aquilo que nós tanto lemos, tanto aprendemos, e a gente vai sempre perceber, né, nesses livros, que os espíritos, aqueles que se degladiam, que levam séculos um perseguindo os outros, que eles só vão conseguir quebrar esse elo de ódio, de perseguição, quando eles realmente se amarem. Quando realmente um compreender as necessidades do outro, um compreender as falhas do outro.
Porque, na verdade, se a gente for ver também esses laços de ódio, lá atrás, se a gente for ver, eram espíritos que se amavam, que se gostavam. E às vezes, pelo deslize de um deles, né, pela falta, né, de um entendimento cristão, pela falta de um bom comportamento, ele veio prejudicar o outro. E aí o outro se ressentiu, né, o outro ficou cheio de mágoa, né, ficou todo rancoroso, e aí muitas vezes ele se vingou, né, para revidar aquele mau ato que ele recebeu, e aí pronto. Aí a gente já sabe, né, aquela história vai virando uma bola de neve, que um vai prejudicando o outro em cada existência, e aí a coisa se perde, né? Então, na verdade, a gente nem tem que ver a questão mais do princípio, porque já não há mais, né, algoz e vítima. Todo mundo aí está, né, cada hora um vivenciando um papel nas suas existências. A gente realmente só tem que esquecer tudo isso, né, e realmente nos amarmos, né? E aí entra o tema aqui da noite de hoje, que é desse livro Renovando Atitudes, que é do Espírito Hamed, né, o médium Francisco do Espírito Santo Neto. Realmente é um livro também muito consolador, muito esclarecedor. Quem não leu, nós recomendamos. E ele nos chama atenção para a importância, a urgência de nós mudarmos realmente as nossas atitudes. E aqui, o tema de hoje é velhas recordações, velhas doenças. E ele começa com um item aqui, o capítulo 10, o item 14, né, do Evangelho. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Aquela famosa passagem, né, que perguntaram a Jesus. E ele diz, perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmo de vosso amor. Então, nós todos já sabemos, acho que já ouvimos essa passagem aqui de Jesus. Na verdade, ele quis dizer que o perdão tem que ser incondicional e ilimitado. Não tem essa coisa, não, eu perdoei, né, a determinada pessoa, não perdoo mais. Não, né? Não importa quantas vezes ela errar, quantas vezes nós também perdoaremos. Por quê? Porque nós não sabemos também das nossas falhas, dos nossos erros. Ninguém é perfeito aqui, na verdade. Nós estamos todos no mesmo barco. Todos nós estamos aqui resgatando uma série de falhas aí, uma série de dívidas. Estamos nessa luta diária para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. E todos nós temos algo a reajustar. Então, a gente tem que ser indulgente com o nosso próximo também. Porque se nós queremos que o outro nos perdoe, que o outro nos compreenda, nós muitas vezes também falhamos aí ao longo da caminhada, nós também temos que fazer isso com o nosso próximo. Mesmo porque nós já temos esse conhecimento, né? Nós que estamos aqui vindo ao centro, estamos lendo, estamos aprendendo, a gente já tem um conhecimento, né? A gente já sabe um pouco mais. Então a gente tem que começar a colocar em prática. Ah, mas o outro não perdoa, o outro é um espírito, né, uma pessoa difícil, que como é que eu vou perdoar se ele não me perdoa? Mas não importa, né? Vamos nós fazermos a nossa parte, né? Vamos nós darmos o primeiro passo. Porque a gente só vai transformar o outro nos transformando. Porque a partir do momento que o outro vê a nossa melhora, o nosso progresso, a nossa transformação, o nosso exemplo, é que ele realmente vai se espelhar. E aqui ele comenta, né? Trazemos múltiplos clichês mentais arquivados no inconsciente profundo, resultado de velhas recordações danosas, herdadas das mais variadas épocas, seja na atualidade, seja em outras existências no passado distante. Mais para frente a gente vai ver essa questão dos clichês, né, mentais. Essas fontes emitem, através de mecanismos psíquicos, energias que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis, registrados pelas retinas da alma, mantendo-nos retidos em antigas mágoas e feridas morais entre os faros da culpa e da vergonha. Então aqui ele vem, né, nos falar, chamar atenção para tudo isso que nós já falamos, né? Todo esse peso, muitas vezes, que nós carregamos,
né, dessa culpa, de vergonhas, de tudo aquilo que nós já fizemos. Nós podemos não saber de outra vida, mas nós já carregamos as impressões e mesmo dessa vida. Muitas vezes, né, quando nós chegamos aqui, e desde o começo já é falado a respeito da reforma íntima, da necessidade de nós nos melhorarmos, de nós eliminarmos os nossos defeitos e conquistarmos cada vez mais qualidades e virtudes. E muitos pensam, nossa, mas eu já errei tanto, né? Eu sou tão culpado, acho que eu não sou merecedor, né, desse amor de Deus, de Jesus. Isso não é para mim, né? Mas a gente tem que se lembrar que todos nós somos filhos de Deus. Ele nos quer a todos bem. Ele nos ama. A gente não pode se esquecer disso. A gente tem que parar, né, com aquela ideia que muitos chegam daquele Deus que é punitivo, que é vingador, né, que quer só o mal, que vai, né, para aquele que praticou o mau ato, vai arder lá no fogo do inferno. E não, na verdade, todos somos criaturas dele. E é lógico que ele vai querer bem os seus filhos, né? Qual que é, até nós estávamos lembrando aqui, né, que, por exemplo, um filho, uma pessoa que tenha cometido um crime, até nós estávamos vendo lá na Veja, né, aquela questão daquele casal lá do Nardoni e tal, foi tão comentado, mas o que acontece, né, o rapaz e a outra, os dois na cadeia, e os pais, né, os pais vão visitar, levam comida, né, levam carinho. Por quê? Apesar dos erros, né, todos cometem, eles também, né, os pais os amam, eles querem bem, eles vão levar alimento, quer dizer, acreditam, né, que os seus filhos ainda possam se regenerar, né, e eles possam se transformar. Então, as pessoas já culpam tanto, né, todo mundo já aponta tanto, já joga tanta pedra. Então, por que nós também, enquanto espíritas, não podemos nos silenciar, né, fazermos uma prece para esses espíritos que já, né, que erraram tanto, para que eles possam achar o caminho do bem? Porque nós não sabemos o nosso passado, nós também já erramos tanto, né, e desejamos o perdão, desejamos a reconciliação, o refazimento. E com certeza, aqueles que erram, eles vão trazer, acho que, né, por ainda um bom tempo, essa culpa, né, o peso nas suas consciências. Então são pessoas que já não vão dormir em paz, não vão viver em paz, né? É aquele crime que constantemente está perseguindo a pessoa, né? E não tem coisa pior do que você viver, né, com a consciência pesada, com algo, né, a todo tempo te apontando do seu erro. Mas, graças a Deus, a gente sabe que nós não temos só essa vida, né, que a vida continua, e nós temos essa oportunidade de recomeçarmos, de voltarmos todos juntos para que possamos nos amar, nos entender. Por não recordarmos que o perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento de cura para todos os males, é que impedimos o passado de fluir, não dando ensejo à renovação, e sim a enfermidades e desalentos. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras, distraindo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas estamos adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. Então aqui ele vem nos falar da necessidade do perdão. Até um outro tema que nós estamos lendo, a questão do auto-perdão, quer dizer, de nós nos perdoarmos também, porque muitas vezes nós somos muito duros conosco mesmo, né? Nós meio que nos autoflagelamos. Então a gente, como nós falamos, nós sabemos a importância da reforma íntima, e muitas vezes quando nos damos conta ainda dos débitos, dos defeitos, a gente fica revoltado, fica angustiado e não aceita, né? A gente se culpa, quando na verdade a gente tem que se aceitar como nós somos, né? Como cada um é, né? A gente tem que se lembrar que Deus ama nós do jeito que nós somos. E se nós erramos, se nós temos ainda falhas, precisamos aparar aí as arestas, nós vamos ter o tempo para fazer isso. Por quê? Nós agora que estamos tendo contato com isso. Então nós ainda vamos ter muito tempo para esse refazimento, para essa mudança. Então não adianta nós falarmos da noite para o dia, não, agora eu sou uma nova pessoa, né, como espírita, eu agora mudei, já sou um espírito de luz, sou perfeito.
até que você pega, né, o primeiro congestionamento, até que você pega o primeiro metrô cheio e começam a te empurrar e pisam no seu pé, aí pronto, né, essa luz vai para o espaço. Né? Então, nós temos que ter consciência disso, que nós ainda não atingimos essa perfeição, que vamos precisar ainda de um longo tempo, mas nós já tendo consciência disso, dos nossos defeitos, já é um grande passo. Que quantas pessoas nem disso ainda se tomaram conta? As pessoas nem vivem alienadas, né? Vivem aí correndo no dia a dia, vivem atropelando os outros e nem percebem, nem se dão conta disso. Nós ainda conseguimos já enxergar, já vamos fazendo uma autoanálise. Né? E aí nós temos que nos perdoar realmente. Compreender a nossa limitação, nós temos que compreender ainda a nossa incapacidade, né, de conseguir transformar tudo e sabermos que nós vamos ter o devido tempo. Não adianta nós chegarmos para uma flor e ficar falando para ela, abre, você tem que desabrochar, né, você tem que né, você tem que abrir, dar perfume, tudo. Vai ter um momento certo para isso. Né? E isso também acontece conosco. Né? Já chegou esse momento de nós acharmos a doutrina, encontrarmos essa doutrina maravilhosa, né? Nós já estamos tendo essa oportunidade. Então, isso já é um bom começo. Agora, é o que nós falamos aqui. Não adianta também, né, nós muitas vezes temos esses ressentimentos, amarguras, de pessoas que nos prejudicaram, né, de situações difíceis em que nós fomos passados para trás, fomos enganados. Nossa, e aí na família, com os amigos, no trabalho, a gente está cheio de exemplos, né, cheio de vivências. Mas é o que ele nos diz aqui, não adianta nós fugirmos dos problemas, nos jogos, né, nas diversões, nas drogas, no álcool, enfim. Muitas pessoas tentam fugir, né, tentam fugir ao invés de enfrentar o problema, realmente. E é o que ele diz aqui, que essa medida é temporária. Então a gente vê, né, principalmente nessa sociedade consumista, então nós sempre temos que comprar para nos sentirmos bem. Né? Então nós estamos insatisfeitos, estamos angustiados, frustrados, então vamos comprar. Só que isso dura tão pouco. Né? Nós saímos da loja muito bem, muito felizes, até que chega o dia seguinte e nós ainda estamos insatisfeitos. Né? Ainda falta algo, ainda tem aquele buraco. Né? Quando, né, já não acontece às vezes de produtos, aparelhos que a gente compra e no dia seguinte já tem um novo, muito melhor, que a gente, né, fica com aquela cara, né, mas sem graça. Né? Ele continua. É mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também consentir-se portador de uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Isso por quê? Porque muitas vezes nós nem nos damos conta, como nós falamos, dos nossos sentimentos, de quem nós somos, nós não paramos para refletir. Então a gente coloca sempre a culpa no outro, no aspecto externo. Então, se eu estou infeliz em casa, o problema é da minha mãe, é do meu marido, é da minha esposa, é do outro. Né? O problema nunca é meu. Né? Se eu estou doente, o problema é esse meu estômago que é fraco, né? é esse meu rim que não está funcionando. Então a gente coloca até mesmo, né, no nosso corpo, a culpa são dos nossos órgãos. Né? E isso, quando na verdade a gente sabe que o que está por trás de tudo isso são sentimentos. Né? É o que? É aquele desencontro de emoções, é aquela falta realmente de entendimento, de um diálogo. Muitas moléstias, antes consideradas como orgânicas, estão sendo reconhecidas agora como psicossomáticas, porque se encontraram fatores psicológicos expressivos em sua origem. As insanidades físicas são quase sempre traduzidas como somatizações das recordações doentias de ódio e vingança, que, mantidas a longo prazo, resultam em doenças crônicas. E, de fato, né, se nós formos ver, quando nós estivermos doentes, vamos parar para pensar, né, o que causou essa doença. Se nós refletirmos bem, pararmos para refletir, a gente vai ver que existe alguma causa que originou. Né? A gente não pode, não adianta a gente olhar só para o efeito. Então, nós estamos, né, com uma dor de estômago, vamos tomar um remédio para isso. Né?
estamos gripados, vamos tomar um remédio para passar esse efeito. Mas o que causou isso? Por que estamos assim? Se ontem estávamos tão equilibrados, tomamos um passe, né? Equilibramos nosso centro de força, estamos perfeitos, 0 quilômetro. Por que quando vamos para casa ou vamos no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente de repente chega em casa com dor de cabeça, com dor de estômago, né? Com dor de barriga, várias dores aí no corpo, né? E aí sim, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que foi uma discussão que nós tivemos com alguém, né? Foi aquela raiva de determinada pessoa que não nos ouviu, que nos prejudicou. E sempre a origem vai estar nesses sentimentos, nos sentimentos que não foram trabalhados, né? Naquelas mágoas que nós vamos carregando, nos rancores. E aqui, como ele nos diz, se a gente não conseguir trabalhar isso, nós vamos então originar doenças sérias. Inclusive a questão, por exemplo, do câncer, que é uma doença tão grave, né, que vai levar à nossa morte. Como dizem que nós já temos essas células cancerígenas, né, no nosso corpo, por que uns desenvolvem e outros não? Né? Por quê? Se a gente for ver, são pessoas que não souberam perdoar, pessoas que estão sofrendo, que estão magoadas, que estão ressentidas, que guardaram tudo para si, que estão desarmoniosas, estão desequilibradas. E aí realmente essas células vão tomar força, né? E vão acabar aniquilando aquele corpo. Então, todas essas doenças, meus amigos, se a gente for perceber, elas sempre vão ter uma origem realmente nas nossas emoções. As predisposições físicas das pessoas às enfermidades nada mais são do que as tendências morais da alma, que podem modificar as qualidades do sangue, dando-lhes maior ou menor atividade, provocar secreções ácidas ou hormonais mais ou menos abundantes, ou mesmo perturbar as multiplicações celulares, comprometendo a saúde como um todo. Portanto, as causas das doenças somos nós sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar de nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia na alma. Aqui ele explica, né, toda essa questão aí da somatização, do porquê que nós, desequilibrando o nosso centro de força, estando com o nosso espírito desequilibrado, isso vai passar para o nosso corpo. Porque isso vai alterar o sangue, como ele diz aqui, explica, né, bem. E de fato, né, a gente sabe como essa questão moral, né, ela vai interferir realmente. E outras questões, né, que já influenciam tanto aqui no nosso planeta, por exemplo, a Lua, quando a gente tem a mudança da Lua, né, não muda tudo, a questão das marés e tal. Imagina nós, né, que somos aí 75% do nosso corpo, né, de líquidos, também vai influenciar, né, toda essa questão aí da Lua, das marés, né, e tal, todas essas mudanças, né. Aí ele já nos dá aqui a resposta para nós nos mantermos em paz, né? Para nós eliminarmos essas doenças, tudo aquilo que nos faz mal, que é o quê? Mantermos a harmonia na alma, né? Então, quando nós conseguirmos nos libertar desses sentimentos ruins, nos libertarmos, né, dessas mágoas, tristezas, rancores, né, nós realmente vamos viver equilibrados. Vamos viver em harmonia e vamos viver saudáveis. Indulgência se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estivemos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam revisando os erros e as faltas alheias. Mas se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto, para as possibilidades do perdão incondicional. Então aqui ele já vem nos falar, né, a respeito do perdão. Nós temos que perdoar o outro. Ainda que o outro, né, esteja errado, né, ainda que o outro esteja ali perdido, desequilibrado, vamos perdoar. Ao invés de nós ficarmos nos degladiando, né, muitas vezes a gente tem aquela necessidade de discutir,
de mostrar que nós estamos certos, que nós estamos com a razão, que nós sabemos a verdade, né? E nós queremos impor isso ao outro. Né? Principalmente quando às vezes a gente conhece a doutrina, né? Que a gente quer convencer, né, aquela pessoa ali do nosso lado a se converter. Né? E não adianta, a gente vai ficar se degladiando, isso não vai levar a lugar nenhum. Não é assim que a gente vai conseguir uma reconciliação. Né? Não é simplesmente colocando o nosso ponto de vista e tentando impô-lo que a gente vai conseguir fazer com que o outro ceda, com que o outro nos entenda. É justamente o contrário. Né? É justamente uma atitude de procurar entender o outro. Porque nós já sabemos, nós já estamos aqui, já temos esse conhecimento, estamos bem. Então, como que a gente vai conseguir atingir o outro? Em primeiro lugar, é procurando entendê-lo, é conversar, é dialogar. Né? Não adianta nós ficarmos com suposições. Porque o fulano me olhou com cara feia, acho que ele não gosta de mim, ele está chateado. Porque o outro fez tal coisa para mim. E muitas vezes, quando a gente vai dialogar, a gente se surpreende de ver que o outro, às vezes, está com a cara feia porque está com fome, ou porque estava cansado, né? Ou se determinada coisa que a gente achou que nos prejudicou, ele nem estava pensando nisso, não foi com essa intenção. Né? Ele nem pensou em nos prejudicar. Nós aqui muitas vezes também interpretamos mal os acontecimentos. Nós só vamos conseguir esclarecer, nós só vamos conseguir entender o outro e compreender conversando, dialogando, falando, em primeiro lugar, como nós estamos nos sentindo, né? O que o outro nos causa, né? Para que o outro possa colocar também o que ele também está sentindo, né? O que passa pela cabeça dele. Então, vamos tentar compreender o outro. E se o outro, ainda assim, seja lá de uma outra religião, se o outro acha que está certo, vamos deixar. Né? A gente pode até colocar o nosso ponto de vista, conversar, mostrarmos, né, o que nós pensamos. Mas, em primeiro lugar, vamos dar um tempo também para o outro refletir. A gente não precisa, né, aquele imediatismo de achar que a pessoa tem que aceitar, que a pessoa tem que ceder, né, ela tem que perdoar. Isso, a gente tem que dar um tempo também para a pessoa processar tudo isso, né, para que a pessoa possa refletir sobre todas essas questões e aí ela possa se transformar. Né? E aí ele fala sobre o perdão. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixaram, ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade de nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de reflexão e ações inadequadas. Das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações do não perdão deixarem de comandar o leme de nossas vidas. Então, o que é esse perdão que nós tanto falamos? Né? Não é aquela questão de falar assim, não, eu perdoo. Né? Só que na primeira oportunidade a gente lança na cara da pessoa, né, aquilo que ela nos causou. Né? Não é falar eu perdoo da boca para fora, né, e por dentro ficar remoendo aquilo, né, talvez muitas vezes até desejar que a pessoa também sofra, que ela nos fez sofrer, toda aquela coisa. Né? Perdoar também não é simplesmente, como ele diz aqui, esquecer as marcas profundas que nos deixaram, que de fato muitas vezes as marcas são profundas, né? Muitas vezes nós sofremos golpes aí muito pesados, né? Que nos marcam, que nos chateiam, que realmente nos prejudicam até, lógico. Mas graças a Deus nós não estamos sós, né? Então nós temos o concurso dos bons espíritos que estão sempre conosco, nós temos amigos, né? Pessoas que nos querem bem e que vão nos ajudar a nos reerguermos. Então, por pior que tenha sido, né, determinado fato, nós vamos sempre ter a oportunidade de recomeçar. Né? E olha só que bom. Né? Nós estamos aqui, todos estão bem, com saúde, todos podem recomeçar. A gente refletir sobre isso. Né? A gente não está desamparado. E apesar daquilo que aconteceu, como nós falamos, a gente fica às vezes com aquela marca, e nós não vamos esquecer aqui, né? Não vamos fechar os olhos para a maldade alheia, né? Quer dizer,
A gente sabe, por exemplo, que aquela pessoa ainda precisa caminhar um pouco mais, que aquela pessoa ainda é perigosa, sim, né? Nós temos que nos precaver, é claro, né? Mas é nós não desejarmos o mal, né, para aquela pessoa, nós não querermos nos vingar, nós não querermos prejudicar aquela pessoa. Isso realmente é perdoar, né? É simplesmente, muitas vezes nós vamos olhar aquilo que nos aconteceu como se fosse um filme, né? Nós estivéssemos vendo um filme, aquilo já não pertence a nós, né? Já não faz parte de nós. E isso, como ele disse aqui, né, já nos liberta de um fardo tão grande. Nós nos sentimos tão aliviados quando a gente consegue perdoar o nosso próximo de verdade, né? Nós nos sentimos em paz, tranquilos. E aí nós cortamos aí esses elos de ódio, né, de rancor que vão levar aí a tantos problemas, né? E aí nós conseguimos realmente vivermos em harmonia, né? E aí o que ele fala aqui, né, essa questão das velhas doenças, o que elas vão se originar, né? Elas se originam, a causa dessas velhas doenças são as velhas recordações do não perdão, né? Então, enquanto nós ainda vivermos magoados, enquanto ainda nós estivermos ressentidos, enquanto ainda acharmos que o outro precisa passar por aquilo que nós passamos, que o outro realmente, né, nos prejudicou, que a gente não consegue, nós não vamos conseguir mesmo, né, se a gente ficar pensando isso. A partir do momento que nós deixarmos isso de lado, pensarmos que ele errou, né, vai chegar o momento dele se refazer, né, nós temos que pensar isso. Temos que pensar também em relação a nós, a questão do auto-perdão. Nós erramos também, prejudicamos, mas, né, nós estávamos ainda no erro, ainda não conhecíamos todas essas lições. Vamos lembrar que nós estamos também em aprendizado, né? E a gente só aprende errando muitas vezes, né? A gente vai aprender também com os erros, porque nós vamos sofrer, né? Nós vamos sofrer, vamos saber que aquilo não vai nos fazer bem e vamos nos modificar. E a partir do momento que a gente chega aqui, a gente percebe que a gente pode aprender e crescer só com amor, né? Então, realmente, só amando o próximo e praticando o bem, nós vamos viver felizes, vamos viver equilibrados, em harmonia. E é isso, se nós queremos, então, viver, né, sem doenças, deixarmos de lado essas velhas doenças, vamos também deixar de lado esse não perdão, né? É o que nós sempre falamos, por que não tentar? Né? Muitas vezes, é difícil, né? É muito difícil, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso, mas por que não tentar? Não é melhor do que você viver infeliz, viver doente, viver insatisfeito, viver remoendo tudo aquilo? Então vamos nos libertar disso tudo. Vamos sair daquele canto escuro que a gente já conhece, muitas vezes nós nos acomodamos, né? Preferimos ficar ali, e vamos realmente para o novo, para o desconhecido, né? Vamos contemplar aí o horizonte que nos dá muitas oportunidades de recomeçarmos, né? De refazermos as nossas vidas e de vivermos em paz, em harmonia com o nosso próximo. Então é essa a lição, né, que o Espírito nos deixa, e para a nossa reflexão aí durante a semana e durante a nossa existência. Muita paz a todos. Luiz Henrique, você não acha que a medicina e a psicologia futuramente serão guiadas pela doutrina espírita? Olha, Pelo tudo que você falou, né? Porque, é claro, né? A coisa vem sempre do espírito, né? O espírito é que tem todas essas coisas do passado e vão se refletir, né? sim, exatamente. Eu acho que a gente sempre, né, aprendeu essa questão, né, da ciência, que a ciência é uma coisa, a religião é outra, cada um. A gente sabe que hoje em dia elas têm caminhado, né, mais próximo, né, já tem
a gente sabe que uma na verdade auxilia a outra. A gente precisa também da ciência, a gente precisa compreender, né, as coisas, tanto que muitas coisas que as pessoas falavam sobre o sobrenatural, né, como explicação, hoje a gente sabe que sim, né, graças à ciência. A doutrina espírita também explica muita coisa, né, já isso. Porque a medicina vai cuidar das nossas doenças, não é? Das doenças do corpo. A psicologia vai cuidar da questão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Então, eu não sou psicólogo aqui, não posso ficar falando, mas eu sei que a pessoa vai cuidar das suas emoções. Então, né, se a pessoa está com a emoção desequilibrada, ela vai tentar atingir o equilíbrio dela, não é? E aí, se ela estiver sofrendo, não é? Se ela estiver mal, ela vai perceber que ela precisa mudar, que ela precisa se modificar, né? E aí isso, e aí entra o papel também da religião, da doutrina espírita. Exatamente. Não resolve, que entra a questão da religião, para nos mostrar que é importante de praticar o bem, de sermos caridosos, não é? De termos bons pensamentos. Então, na verdade, todos estão entrelaçados. Um vai cuidar do corpo, o outro da mente, o outro do espírito, mas um depende do outro, está interligado. Nós falamos aqui, se o nosso espírito não está bem, está desequilibrado, isso vai refletir no corpo. Então, se nós cuidamos do nosso espírito e da nossa mente, das nossas emoções, pronto, nós já encaminhamos, né? Então, aí realmente nós já vamos estar mais em equilíbrio e não vamos ter as doenças do corpo. Né? Porque a medicina também, quando ela cuida das doenças, nós já falamos, ela está cuidando também dos efeitos, não é mesmo? A gente tem que ver qual que é a causa disso, né? Então, a gente já aprendeu que não existe doenças doentes, né? E eu estava lendo ultimamente um livro do Miramês que fala sobre as doutrinas, qual vai ser a doutrina do futuro, né? Não vai ter catolicismo, nem umbanda, nem espírita, vai ser a doutrina do amor. No momento que as pessoas começarem a amar realmente, nós estamos ligados, né, direto com Deus, né, com a nossa essência, que é o que nós precisamos aprender. Então, isso não vai existir mais. E quanto às doenças, ela vai existir enquanto nós guardarmos as mágoas, né, guardando a mágoa, a água dentro de nós que apodrece, né, e a gente vai se culpando e vai tirando, né, vai deixando as doencinhas dentro do nosso corpo físico, né. Mas ela só vai estar dentro de nós desde que nós, como você falou, nós não aprendemos a nos perdoar. Aprender que nós somos humanos, nós temos a nossa humanidade. Nós erramos sim. No momento que a pessoa aprende que ela erra, que ela é frágil, que ela erra, ela aprende a se perdoar um pouco mais, né? Exatamente. Ela sabe que ela tem a oportunidade de recomeçar também, não é? Deus é misericordioso, então as oportunidades são nos dadas todos os dias, todos os momentos. Então, e quando a gente percebe isso, a ajuda que nós temos do plano espiritual, dos nossos amigos, então, naquele momento mais difícil, né, que chega um amigo que nos liga de repente, né, ou a gente abre uma página e aquela lição que nos conforta, e aí sim a gente passa a ter certeza, né, de que Deus existe, né, de que os Espíritos estão ali conosco, e realmente isso a gente vai se modificando, né, realmente isso vai nos transformando. Que bom. Depois dessa palestra, nós vamos refletir bastante, né? E colocar em prática tudo que foi falado aqui, na medida do possível, né? De imediato, a gente vai engatinhando, né? Mas chega lá. Então, agora, nós vamos no momento das nossas vibrações. Nós vamos percorrendo todos os lugares onde há sofrimento, no hospital, no leito de dor, nos asilos, nos orfanatos,
nas casas de detenção, nos casebres mais humildes, até os palacetes. Nós vamos jogando por cada uma dessas criaturas, que todas elas sintam a presença do Pai, que todas elas não percam as esperanças e a confiança no ser superior, para que elas tenham força para caminhar com segurança, com bastante fé. Vamos vibrando pelo nosso país, por todos os dirigentes de Estado, pelo mundo inteiro, que a paz se faça em cada cantinho, em cada região, em cada povoado. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos vizinhos, nossos amigos, enfim, por todos aqueles que fazem parte do nosso convívio, que possamos perdoar a todos e que todos nos perdoem nossas falhas. Em particular, vamos vibrando por nós mesmos, tendo a certeza que Deus Todo-Poderoso está sempre nos abençoando e nos carregando em seu colo. E assim, muito mais fortalecidos, muito mais cheios de esperança, nós vamos mais uma vez agradecendo a Deus Todo-Poderoso, a nosso Divino Mestre, pela felicidade do reencarne, pela felicidade de estarmos nessa doutrina tão gratificante, e que possamos cada vez mais compreender todos os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Que possamos voltar para os nossos lares, aos nossos locais de trabalho, muito mais fortalecidos. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe hoje, sempre e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja, em nome de Jesus.